A Igreja Batista Boas Novas de Nísia Floresta apresenta o programa Pregando a Boa Semente, hinos espirituais. Pregação na Palavra de Deus com base na Bíblia Sagrada. Uma palavra viva que salvará almas. Pregando a Boa Semente. Participação dos pastores Abraão, pastor Semiramis, pastor Júnior. Apresentação professor Jomar Leandro. Pregando a Boa Semente. Bom dia a todos do programa Pregando a Boa Semente, todos os ouvintes, obviamente, os irmãos, os amigos, aqueles que um dia hão de entregar a sua vida a Cristo. Com certeza Ele está de braços abertos. Um bom dia também para o nosso amigo Harris, que está mexendo aí nos botões, e também já se encontra aqui comigo, é o primeiro da fila, o nosso querido pastor Abraão. Pastor Abraão, um bom dia também, nessa manhã de sábado maravilhosa, de bastante sol. E eu te peço que, após cumprimentar os ouvintes, o senhor faça a oração inicial para a gente, pedindo aí ao nosso querido Deus discernimento para a gente tocar esse maravilhoso programa. Bom dia, pastor Abraão. Bom dia, meu irmão, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso programa. Programa este que nós fazemos com muito amor, muito carinho, e é exclusivamente para que todos vocês possam conhecer um pouco mais sobre a verdade da pessoa e também da vida e querer do nosso Deus. Então, seja muito bem-vindo você, que este dia venha ser bastante abençoado. Você que está na feira, você que está nos ouvindo, você que está no carro, você que está em sua casa, possa ser abençoado pelo nosso Deus. E eu convido nesse momento você se direcionar, colocar o seu coração ligado ao nosso Deus, mesmo que você não possa fechar os seus olhos, para que juntos possamos inicialmente pedir as bênçãos dele para este dia, bem como também louvá-lo pela sua grandeza e por tudo aquilo que ele é e faz por nós. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado para todos nós. E nós te rogamos, por intermédio do teu Santo Espírito, a tua boa mão para todos nós. E também, ó Pai, a tua bênção, que ela possa cair sobre as nossas vidas e também sobre as nossas casas. Nos abençoa, Pai, nos ajuda a realizarmos as tarefas deste dia. E que sempre nós possamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, tendo em vista que o Senhor foi quem nos criou e é somente o Senhor que é merecedor da nossa atenção, honra e glória. Obrigado, ó Deus, por tudo, e é no nome santo de Jesus que te oramos. Amém. Obrigado, pastor Abraão, pela oração inicial. E agora nós vamos, como ele é o primeiro a pregar no programa, nós vamos ouvir um louvor. E em seguida nós voltaremos com a mensagem de pastor Abraão na área de escatologia. Vamos ouvir um louvor, voltaremos em seguida. Para os meus caminhos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple
maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos ouvir os cooperadores do programa Pregando a Boa Semente. Aqui Limpa agora está com loja física. Visite-nos na Rua Prefeito Inácio Henrique, em São José de Mipibu. Estamos esperando você próximo ao Supercop, das 8 até às 17 horas. Produtos de limpeza que vai deixar o seu ambiente mais limpo e cheiroso. Visite Aqui Limpa, agora com loja física, bem pertinho do Supercop. Aguardamos a sua visita. Olha, seu carro também merece cuidados. Limpe seu carro com a melhor empresa da região, Cadu Lava Jato. Grande oportunidade como uma forma de preservar mais o seu investimento. Só aqui você tem limpeza completa com aspiração, polimento, limpeza de motor e até de estofados. Venha para cá, já pertinho da rodoviária em José de Mipibu. Anote o telefone 996195799. Pode anotar o nosso WhatsApp 996195799. Cadu Lava Jato. Oficina Autocar, com diversos serviços, incluindo limpeza de bicos e serviços elétricos. Oficina Autocar, entrada de Nísia Floresta, uma organização do irmão Clincher. Panificador e conveniência Sabores do Trigo, com uma variedade de sabores que você não pode deixar de saborear. Panificadora Conveniência Sabores do Trigo, na Rua São João, 524, no centro, São José de Mipibu. Uma organização de Michael. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Mais uma vez voltamos, programa Pregando a Boa Semente. Muito obrigado aí por todos os ouvintes, pela paciência de a gente estar entrando na casa de vocês logo cedo, na hora do café, na feira, nos carros, onde quer que vocês estejam. Estamos no sentido de levar a mensagem de salvação para todas as almas, todas aquelas pessoas que têm sede de conhecimento da parte de Deus. O programa é nesse propósito. O Pregando a Boa Semente, nesse momento, vai dar sua participação do nosso querido pastor Abraão com o assunto escatologia. Para quem não sabe o que é,
Escatologia é o assunto que fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pastor Abraão, à vontade, meu irmão. Pois bem, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez dou bom dia a todos, aqueles que estão chegando agora no programa, estão nos acompanhando a partir desse momento. Pois é, meu irmão, um assunto bem debatido, um assunto bem peculiar, bem curioso e que requer bastante a nossa atenção, como nós sempre temos falado aqui. Um assunto este que sempre nós temos repetido que várias pessoas elas temem falar com respeito a este assunto pelo simples fato de muitas vezes elas não entenderem os acontecimentos futuros que aguardam a todos nós. Claro que fala todos nós, são os seres humanos que estarão vivos e que vão presenciar certos acontecimentos. Então, por elas não entenderem muitas vezes estes acontecimentos, elas temem, realmente elas têm medo das coisas que estão por vir. E uma delas, claro que não seria o sinônimo para a palavra medo, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que vai se dar somente após vários acontecimentos apocalípticos, bem como também conhecidos dentro do estudo eventos e acontecimentos escatológicos. Nos momentos anteriores, você que está nos ouvindo e que por algum motivo ou outro não tem acompanhado essa série de estudos escatológicos com respeito às coisas dos últimos dias, em momentos anteriores a qual nós iniciamos esta série, este estudo, nós já mencionamos de maneira bíblica, simplesmente bíblica, de onde surgiu a ideia do fim do mundo e seus fatos apocalípticos. Mostramos biblicamente estes fatos, mostramos aonde nasceu essa ideia de que as pessoas, muitas delas até mesmo não sendo cristãs, creem que o mundo vai acabar um dia. E nós identificamos justamente nesse estudo com respeito à profecia recebida por Daniel no capítulo 9. E nós identificamos lá o período, o tempo e também alguns acontecimentos, talvez alguns deles com mais detalhes do que outros, mas assim restando uma parte desta profecia para se cumprir, sendo ela conhecida como a última semana de Daniel, ou a 70ª semana, competente a 7 anos, sendo estes 7 anos de tribulação, aonde nós podemos ver uma riqueza de detalhes no livro de Apocalipse, o último livro bíblico que nós temos nessa coleção, que é a Bíblia, a qual ele vai falar literalmente com imensa riqueza, com vários detalhes com respeito a esse estudo tão precioso que nós temos, a exposição que nós temos o privilégio de tanto falarmos como vocês de ouvirem, que é o estudo escatológico apocalíptico. Nós também mencionamos, meus amados, e até explicamos, acredito de maneira bem resumida, a vinda de Cristo e essa vinda sendo as nuvens. Também falamos com respeito à sua segunda vinda, uma vinda mais literal, a qual ele vai colocar os seus pés inicialmente aqui na terra, no Monte das Oliveiras, como nós podemos ver no livro de Atos, os anjos falando àquelas pessoas, aos discípulos e também a um aglomerado de pessoas que estavam vendo Jesus ascender aos céus. Então eles pedem para que as pessoas elas não viessem a se preocupar, porque Jesus ele iria voltar da mesma maneira como eles estavam vendo subir. E esta vinda literal
visto que a primeira vinda de Cristo, né, uma vinda não, assim, não literal, pois ele não vai pisar com seus pés o solo da terra, vai vir somente ao encontro da igreja às nuvens. E essa vinda literal, ela só vai se concretizar quando Cristo ele vier dar fim a toda a maldade e coisas contrárias que vão contra o seu caráter. E assim ele estabeleceu o seu reino. E nós sabemos e vimos que isso vai se dar após o período da tribulação, após os 7 anos. Então nós já temos aí um evento inicial escatológico, qual nós falamos, que é o arrebatamento da igreja. Essa vinda, a qual Cristo vai vir às nuvens, e assim os santos, os cristãos, todos os cristãos, os crentes verdadeiros vão subir, vão ser arrebatados, aqueles que estão vivos. Dentre também os que já dormem, serão também levados às nuvens juntamente com Cristo, para assim eles serem levados para o alto dos céus, e aguardando então o período de 7 anos de tribulação aqui na terra, de eventos catastróficos, eventos realmente assustadores, e tudo isso para que seja mostrado à humanidade o tamanho da ira de Deus contra o nosso pecado. E após este evento dos 7 anos de grande tribulação, Cristo, sim, ele vai vir pisar na terra, literalmente, e vai dar fim a toda a maldade, a toda a maledicência, a todas as coisas erradas que este mundo hoje nós sabemos. Até mesmo você que não é um cristão em Cristo Jesus, você sabe que o mundo hoje ele está totalmente virado para muitas práticas e coisas erradas. E Cristo ele vai vir justamente para isso, para dar fim a estas práticas, para dar fim a este tipo de metodologia e de atitudes cometidas pela raça humana. E com certeza, após ele derrotar Satanás na batalha, após 7 anos, vai estabelecer o reino na terra, uma terra totalmente nova, totalmente modificada. E para isso, meus amados, nós precisamos entender a aliança davídica. Nós precisamos ver e tentarmos compreender uma aliança a qual o nosso Deus ele fez para com a pessoa de Davi. E essa aliança ela refere-se a justamente uma promessa, é uma aliança totalmente condicional que Deus ele promete a Davi através do profeta Natan. E eu chamo sua atenção nesse momento, você que está em casa, que tem uma Bíblia, ou você que está no comércio, e sabemos que hoje a tecnologia ela favorece, como também desfavorece certas circunstâncias e situações. Eu convido a você a abrir a palavra do nosso Deus para 2 Samuel, capítulo 7. E é justamente esse texto que vai falar com respeito à aliança davídica. Temos outros textos também, até mesmo que comprovam, de maneira mais resumida, como 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 ao 14. E nós temos 2 Crônicas também, que vai falar de maneira bem resumida, no capítulo 6, versículo 16. Então esta aliança, essa promessa, consiste de uma aliança totalmente condicional feita entre Deus e Davi, através da qual Deus promete a Davi e a Israel que o Messias, ou seja, Jesus Cristo, viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá e estabeleceria um reino que duraria para sempre. 2 Samuel 7:16. Sendo Jesus Cristo este Rei eterno. Então diz assim a palavra de Deus,
Vou ler aqui a partir do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim a palavra do nosso amado Deus: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Temos aqui, meus amados, como diz a palavra de Deus, várias orientações. Nós temos também especificações com respeito a esta aliança. Uma aliança que promete um trono, uma aliança que promete um reino eterno, aliança que promete um reino justo, a qual aquele descendente da linhagem de Davi, da tribo de Judá, não sendo este Salomão, mas sendo este o próprio Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, nós temos aqui ele sendo mencionado, a qual iria preparar lugar este, a qual nós os cristãos aguardamos, que é a nossa morada, uma morada em paz, a morada celeste, que o seu reinado de Cristo, o reinado dele, terá início aqui na terra durante um período de 1000 anos, a qual ele vai reinar entre o seu povo. Só os judeus não, todos nós, todos os cristãos, os convertidos. E nós temos aqui, meu amado, meu irmão, nós temos as especificações da aliança davídica, que podem ser classificadas de diversas formas. E nós temos algumas provisões com respeito a esta aliança que Deus fez para com Davi, que é incondicional, que significa que, independentemente do cumprimento ou não da parte de Davi, esta aliança, esta promessa, de nenhuma outra forma ou de nenhuma maneira ela pode ser quebrada, porque ela é incondicional, ou seja, independentemente daquilo que o homem faça em favor ou contrário a esta promessa, mesmo com estas circunstâncias, ela vai se cumprir. Então nós temos aqui uma aliança que Deus faz para com o homem, e sabemos, Deus sendo justo, sendo verdadeiro, sendo fiel, que esta mesma promessa ela vai se cumprir, porque é o que diz a sua palavra, não somente aqui em 2 Samuel, em muitos outros textos, e nós vamos citá-los aqui. E dentro das especificações, nós podemos ver que a Bíblia diz que Davi terá um filho ainda por nascer, que o sucederá e estabelecerá seu reino.
que este filho construiria o templo em lugar de Davi. E sabemos que este filho que construiu o templo foi Salomão. O trono do seu reino será estabelecido para sempre. E aqui nós não temos Salomão reinando até os dias atuais. Então aqui não se refere a Salomão. O trono não será tomado de Salomão ou do seu filho, apesar dos seus pecados justificarem castigo. A casa, o trono e o reino de Davi serão firmados para sempre. Mais uma vez aqui mencionando que este reino que nós aguardamos é um reino eterno. É o reino que, após ser estabelecido, é um reino a qual não terá fim. E temos aqui alguns pontos a serem também mencionados. Que Deus, ele vai dar a Israel um lugar para habitar em segurança para sempre. É algo que nós nunca vimos na nação de Israel, estudando a história. Sempre foi uma nação cercada de inimigos, tanto antigamente como nos dias atuais. E aí são os versículos 10 e 11 do capítulo 7 de 2 Samuel. Deus também fala que levantaria um filho de Davi que construiria o templo. Deus fala também que vai estabelecer a linhagem dinástica de Davi para sempre. E aí ele já fez, que é com a pessoa de Jesus Cristo. Deus fala que vai estabelecer um relacionamento de pai e filho com os descendentes de Davi. A misericórdia, meu amado, e o amor de Deus estão presentes com a linhagem de Davi. E isso aconteceu e vem acontecendo ao longo da história. Foi assim com Davi, foi assim com Salomão, como diz a sua palavra. E este descendente, ele veio justamente não para receber a graça nem o amor de Deus. Este descendente, ele era o próprio Deus que veio para estabelecer a sua graça e estabelecer o seu amor por todos nós, dando assim a sua vida, sacrificando a sua vida para nos salvar. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo quem somos, espiritualmente falando, pessoas miseráveis, pessoas mortas, e somente mediante o amor de Jesus Cristo, o seu sacrifício deliberadamente, a qual ele se entregou por todos nós. E muitas das vezes nós o rejeitamos, muitas das vezes nós não queremos saber da sua palavra. Caso na atualidade você se encontrasse em uma circunstância ou situação que um amigo seu, um conhecido, um parente venha livrar você da morte por algum motivo, seja por uma doação de órgãos ou um livramento talvez de um acidente, dentre muitos outros, e esta pessoa chegasse a lhe livrar desta morte, uma morte física, você seria grato a esta pessoa, eu tenho certeza, pelo resto de sua vida. Você iria agradecer imensamente a esta pessoa por ter salvado esta sua vida física. E a pergunta que eu lhe faço é porque hoje a humanidade, ela trata a pessoa de Jesus Cristo, que salvou a gente da morte espiritual, com tanto descaso. É algo muito mais importante a nossa vida espiritual do que a nossa vida física. Então, imensuradamente, nós deveríamos ser mais gratos ao nosso Deus por Ele ter nos dado o privilégio de sermos salvos, de termos esta vida espiritual ao nosso alcance. Basta nós crermos em sua pessoa, basta nós acreditarmos na sua palavra e entregarmos a nossa vida a Deus. Para nós podermos concluir, vários outros versículos falam da vinda de Cristo,
falam da sua vinda eminente, falam das especificações da aliança, vão falar com respeito à comprovação da aliança, até mesmo repetições. Temos Salmos falando, capítulo 89, Jeremias 23, Isaías capítulo 9 e o capítulo 11. Nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, Atos 13 e também Apocalipse 3. Todas estas referências são repetições da aliança davídica. Claro que algumas falando de certo assunto ou outro, e comprovações acerca da durabilidade da aliança e da certeza do seu futuro acontecimento. Gostaria de mencionar Apocalipse 3:7, que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta pessoa é Jesus Cristo. É Ele realmente quem tem a chave deste reino. Em Jeremias 23:5 fala sobre o reino justo, o reino na qual não vai ter corrupção, o reino na qual não vai ter suborno, o reino na qual não vai ter erro. Justo. E este reino se dará somente com a presença de um ser, de uma pessoa justa. Qualquer um de nós, se chegarmos a algum poder político, todos nós somos cabíveis de entrarmos em corrupção. Digamos que sejamos politicamente corretos ao ponto de não nos extraviarmos na política suja do nosso país. Mas todos nós somos sujeitos e com certeza iremos errar em algum motivo, ou em algum caso, ou outro. E este reino, a qual a palavra de Deus fala que está para vir, que Cristo será este rei, este governante justo, é como diz a sua palavra: será um reino totalmente justo, um reino totalmente limpo de qualquer maldade a qual nós podemos pensar. Meus amados, a promessa de que a casa, este reino e o trono de Davi serão estabelecidos para sempre é muito significativa para as nossas vidas e merece a nossa atenção, a sua atenção, porque mostra que o Messias virá da linhagem de Davi e estabelecerá um reino que ele mesmo reinará. Não será um subalterno, mas o próprio Deus, ele vai reinar entre nós, prometendo assim uma casa, que significa uma dinastia da linhagem de Davi, ou seja, da casa de Davi, Jesus Cristo. A palavra reino referindo-se a um novo ou um povo que é governado por um rei. A palavra trono enfatizando a autoridade do governo deste rei, que é Jesus Cristo. A palavra ou a frase para sempre, enfatizando a natureza eterna e incondicional dessa promessa a Davi e a Israel. Que todos nós possamos entender que Cristo prometeu, não somente aos judeus, mas a todos aqueles que crerem em seu nome, que um dia vai voltar e reinará entre o seu povo, um reino literal de 1000 anos, apenas para começar o seu reinado e para que se cumpra a palavra descrita na Bíblia. E depois esse reino se estenderá por toda a eternidade. Que nós possamos entender que este também é um evento escatológico, o reino milenar, um reino literal a qual nós aguardamos, e que Cristo ele vai ser este rei para reinar entre o seu povo e sobre todos nós. Que essa palavra possa ter entrado em seu coração e que hoje você possa refletir que você também pode ser chamado de filho de Deus. Basta
aceitá-lo. E vamos tratar a pessoa de Jesus Cristo com mais amor, com mais respeito à sua palavra, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele nos possibilitou salvação, esperança. Nos possibilitou para todos nós termos uma boa vida eterna. Deus abençoe a todos vocês e que a graça de Deus possa estar com todos vós. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Graças por minha vida que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, pronto sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos, eu consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Vamos ouvir os cooperadores do programa Pregando a Boa Semente. Aqui Limpa agora está com loja física. Visite-nos na Rua Prefeito Inácio Henrique, em São José de Mimpibu. Estamos esperando você próximo ao Supercop, das 8 até às 17 horas. Produtos de limpeza que vai deixar o seu ambiente mais limpo e cheiroso. Visite Aqui Limpa, agora com loja física, bem pertinho do Supercop. Aguardamos a sua visita. Olha, seu carro também merece cuidados. Limpe seu carro com a melhor empresa da região, Cadu Lava Jato. Grande oportunidade como uma forma de preservar mais o seu investimento. Só aqui você tem limpeza completa com aspiração, polimento, limpeza de motor e até de estofados. Venha para Cadu Lava Jato, bem pertinho da rodoviária em São José de Mimpibu. Anote o telefone 996195799. Pode anotar o nosso WhatsApp 996195799. Cadu Lava Jato. Oficina Autocar, com diversos serviços, incluindo limpeza de bicos e serviços elétricos. Oficina Autocar, entrada de Nísia Floresta, uma organização do irmão Clinzer.
Panificador e conveniência Sabores do Trigo, com uma variedade de sabores que você não pode deixar de saborear. Panificadora Conveniência Sabores do Trigo, na Rua São João, 524, no centro, São José de Mipibu. Uma organização de Michael. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem. Essa audiência maravilhosa logo cedo, a hora do café, aqueles que estão na feira, muito obrigado a todos. E eu quero abrir o microfone aqui para o nosso querido pastor Abraão. Ele tem um recadinho também de alguns amigos, alguns conhecidos ou alguns irmãos, do qual ele vai mandar. Pastor Abraão, fica à vontade, meu irmão. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Agradecemos aí a audiência de todos os amados, bem como também o irmão Erivan. Vai meu forte abraço aí nesta manhã, nessa linda manhã que está se iniciando neste sábado. Sei que o irmão está na feira, o irmão possivelmente está na escuta, e bem como também para os meus familiares lá na cidade de Areia Branca, depois de Mossoró. Meu forte abraço. Que a bênção de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de todos vocês. Meu pai também está no comércio, está na batalha diária, minha mãe também. Que o Senhor possa estar abençoando a todos vocês. Irmão, está com a palavra. Ok, meu irmão, obrigado aí pelo recado. E eu quero nesse exato momento falar da nossa igreja, da programação. Falar nisso. Alô, meu caro pastor Júnior, eu tenho certeza que o senhor está na escuta. E o próprio pastor Júnior, ele faz um culto ali em Mazapas, todas as quarta-feiras, às 16 horas, no sítio, na casa da irmã Maria. E à noite, às 19 horas, o culto é na igreja em Nísia Floresta. Nas quintas-feiras, ali na congregação na Estrada do Pau-Brasil, um templo que está sendo erguido, existe também um culto sob o comando do nosso querido pastor Abraão e também outros pastores que também por lá aparecem para prestar homenagem ao nosso Deus, ali também às 19 horas, todas as quintas-feiras. E futuramente esse mesmo culto acontecerá aos sábados, também às 19 horas. Estamos na iminência de erguer o templo, está caminhando na graça de Deus, e ali nós faremos as nossas orações e nossos louvores. E também eu quero mandar um abraço, um aperto de mão, um abraço virtual, coisa parecida, aos que estão nos ouvindo nesse exato momento. O irmão Técio, lá perto do acampamento Elim, Lagoa do Bonfim. O nosso querido irmão Erasmo, da Batista Regular, meu professor de teclado. Alô, meu caro professor, obrigado aí pela audiência. Irmã Lenita e irmã Marina, sua mãe, na Paraíba. Irmã Josi, Nísia Floresta. Todos os irmãos da Mazapas, todos os irmãos de Nísia Floresta, que a gente não tem o nome de todos, porém se tivesse não dava tempo, né? Todos os irmãos espalhados pelos 4 cantos do planeta.
do qual esse som e essas imagens estão chegando. E o amigo César ali em Nísia Floresta, o amigo de bate-bola ali, rapaz. Um camarada que sempre está nos ouvindo. E aproveitar e dar um abraço também ao pessoal que está pelo Facebook. Eu costumo chamar de Facebook, mas nessa hora vamos deixar a brincadeira de lado e Facebook mesmo, viu? A Naxicleide, essa minha querida filha a mais nova. Irmã Josi, no Rio de Janeiro, deve ser irmã do nosso querido, nós chamamos ele aqui de Zaqueu, viu? Alô, irmã Josi. E Ana Maria, essa eu não conheço, mas deve ser uma irmã em Cristo também. E outros que não têm identificação, mas vai aquele abraço a todos, um abraço virtual e aquele aperto de mão. E agora vamos ouvir mais um louvor no programa Pregando a Boa Semente, e em seguida nós voltaremos com a nossa cronologia bíblica na voz do nosso querido pastor Semiramis. Vamos ouvir um louvor e voltaremos daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Pregando a Boa Semente. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives só Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador procurando nos trair. Sem teu fogo abrasador, presto estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir a teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Vamos ouvir os cooperadores do programa Pregando a Boa Semente. Aqui Limpa agora está com loja física. Visite-nos na Rua Prefeito Inácio Henrique, em São José de Mipibu. Estamos esperando você próximo ao Supercop, das 8 até às 17 horas. Produtos de limpeza que vai deixar o seu ambiente mais limpo e cheiroso. Visite Aqui Limpa, agora com loja física, bem pertinho do Supercop. Aguardamos a sua visita.
Olha, seu carro também merece cuidados. Limpe seu carro com a melhor empresa da região, Cadu Lava Jato. Grande oportunidade como uma forma de preservar mais o seu investimento. Só aqui você tem limpeza completa com aspiração, polimento, limpeza de motor e até de estofados. Venha para Cadu Lava Jato, bem pertinho da rodoviária em São José de Mipibu. Anote o telefone 996195799. Pode anotar o nosso WhatsApp 996195799. Cadu Lava Jato. Oficina Autocar, com diversos serviços, incluindo limpeza de bicos e serviços elétricos. Oficina Autocar, entrada de Nísia Floresta, uma organização do irmão Clincer. Panificador e conveniência Sabores do Trigo, com uma variedade de sabores que você não pode deixar de saborear. Panificadora Conveniência Sabores do Trigo, na Rua São João, 524, no centro, São José de Mipibu. Uma organização de Michael. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Ok, programa Pregando a Boa Semente. Nesse exato momento voltamos, obviamente, com a parte da cronologia bíblica, como eu havia anunciado. E aqui está o pastor que vai apresentar a sua cronologia bíblica nesse exato momento. Pastor Semir, a palavra é sua. Bom dia, irmãos amados. Bom dia, Edson. Bom dia também aos ouvintes. Na última semana eu falei sobre a cronologia bíblica, exemplificando uma folha de papel onde nós a colocamos deitada, traçamos uma linha ao meio e ali nós colocamos a data do início e a data final. A data final que nós colocamos seria a data de hoje, 2021. A data inicial, aí vem algumas interrogações e algumas conjecturas. O que é isso? Há algumas datas, elas não têm, então são teorias acerca de datas, e muitos estudiosos da Bíblia, eles acreditam em algumas datas. Aí também há divergência, alguns acreditam em umas datas, outros dizem umas data um pouco diferente, mais aproximada. E aí nós temos vários estudiosos da Bíblia e eles com a linha de raciocínio sobre as datas acerca da Bíblia. Aí vem a pergunta, são assim todas as datas? Não, nós temos algumas datas, nós encontramos na Bíblia. A Bíblia, ela apresenta algumas datas e apresenta também alguns eventos. E aí faz uma relação com os eventos e as datas. Então, na data da criação, alguns estudiosos, eles colocam um ano 4.000, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Aí, se nós formos na linha de pensamento, vamos colocar 4.000 anos antes de Cristo, até a idade de Cristo, 4.000 anos, e de Cristo até hoje mais cerca de 2.000 anos, então daríamos aqui cerca de 6.000 anos da existência do homem aqui na Terra, da criação até hoje. Aí outros eventos também que na Bíblia não vem datas definidas, e dentre elas nós temos o dilúvio, também não tem uma data definida. E a Bíblia, ela passa a definir algumas datas a partir de Abraão, pois o propósito aqui no livro de Gênesis é apresentar Abraão e até a pessoa de Jesus Cristo, a descendência, os descendentes de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver aí vão entrar algumas datas de algumas personalidades que entram
na Bíblia. Falando aqui no livro de Gênesis acerca de Abraão e os seus descendentes, então nós temos aí o pai de Abraão, se encontra em Gênesis capítulo 11, o versículo 27, diz, Gênesis 11, 27 diz, são estas as gerações de Terá, Terá ou Tera. Terá gerou a Abraão, a Nó e a Arã, e Arã gerou a Ló. Então aqui nós estamos tendo uma referência bíblica para o pai de Abraão. Depois nós temos uma referência bíblica aí para o primeiro filho de Abraão. Então Abraão, ele teve primeiro um filho da promessa, teve a promessa de um filho que seria Isaque, só que a esposa de Abraão, ela não tinha como dar filhos, e na cultura, ali na cultura hebraica, a esposa, ela podia pegar a sua serva, a sua escrava, e por meio da escrava ali o seu senhor poderia ter filhos. E assim surgiu o primeiro filho de Abraão, em Gênesis capítulo 16, o versículo 15, diz a palavra de Deus que, Gênesis 16 e 15, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então aqui nós temos o filho mais velho de Abraão, que é Ismael, que mais tarde, já um pouco mais velha, tanto Sara como Abraão, aí Deus confirmou ali a promessa, dando-lhe o filho Isaque, o filho da promessa. E em Gênesis 21, o versículo 3, nos diz assim a palavra de Deus: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então aqui Gênesis 21, 2 e 3 está falando sobre o nascimento de Isaque. Então Isaque era o filho da promessa. E depois nós vamos ter aqui, Isaque também teve os seus filhos. Isaque teve aos filhos de Esaú e Jacó. E encontra em Gênesis capítulo 25, os versículos 25 e 26, nós temos aqui as informações acerca dos filhos de Isaque. Gênesis capítulo 25, versículos 25 e 26, nos diz assim a palavra de Deus: Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Verso 26, depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então aqui está falando sobre o nascimento dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó. E assim a Bíblia ela vai nos dando informações acerca das genealogias. Então nós estamos falando aqui sobre as genealogias que estão tratando aqui dos descendentes até chegar ao Senhor Jesus Cristo. E aqui sim, a partir de Abraão nós vamos ter datas, nós vamos ter aqui datas e eventos. Nas datas e nos eventos, então nós vamos ter as informações, e os estudiosos, as pessoas que estudam a Bíblia, elas vão aqui pegando as datas, os eventos e as informações bíblicas com outras informações que também estiveram presentes na história, e aí eles vão colocando as datas. Porém, a data que nós temos da criação é uma data que os estudiosos eles acreditam que
que seja aqui 4.000 antes de Cristo. 4.000, aproximadamente 4.000 antes de Cristo. O dilúvio, eles acreditam que seja aqui aproximadamente 2.344 antes de Cristo. E depois nós vamos ter aí o período de Moisés, aproximadamente 1445 a.C. Depois nós vamos ter o período dos reis, aproximadamente 1010 a.C. E nós vamos chegar até no Apocalipse, quando João vai estar ali na ilha de Patmos e ele está ali recebendo as revelações acerca das últimas coisas, e ali foi por volta do ano 100, já na era cristã. Então ficam aqui as informações para vocês, os ouvintes, para nós. Você pode encontrar algumas dessas informações aí na internet. Nós temos muitas informações, tem vários estudos, tem vários estudiosos que eles procuram estar apresentando as informações com muitos detalhes. Então você, se tiver curiosidade e quiser pesquisar, pode também utilizar como fonte a internet, e você vai encontrar muitas informações. E que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida, e além das informações, você possa estar trazendo para a sua vida a coisa mais importante, que o que a Bíblia quer nos apresentar é a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E que Deus nos abençoe. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Ouvi um vagabundo
Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM. Voltamos depois da cronologia bíblica feita por pastor Semiramis. Dessa feita a gente voltou para falar da contextualização de temas bíblicos para os dias atuais. Esse tema, quem toma conta dele, quem fala sobre ele, é o nosso querido pastor Edmilson. E nesse momento, meu irmão, um bom dia. O senhor vai dar a todos os ouvintes e o tema está aberto e o senhor parece que traz outro tema, né? Já conversou comigo há pouco tempo aí e será iniciado outro tema. Então, pastor Edmilson, um bom dia. Bom dia, irmão Jomar. Bom dia para todos os nossos ouvintes, para você que está acompanhando o programa Pregando a Boa Semente. Todos os sábados nós estamos aqui a partir das 6 da manhã até as 8. É uma alegria, é um prazer. A equipe tem um prazer muito grande de estar aqui, de se envolver, de se empenhar nessa programação, sabendo, a gente tem a convicção que estamos fazendo algo para a eternidade. Não é algo que vai acabar com 10 anos, 20 anos. Pelo contrário, é algo que está eterno, porque estamos pregando a boa semente, a palavra de Deus. E ela mesma, ela se autodeclara que uma vez que ela é pregada, ela não voltará vazia. Não é assim, irmão Jomar? Verdade, a Bíblia é clara que ela nunca, jamais, aquilo que é dito vai entrar no coração de alguém e alguém vai mudar de ideia, mudar de opinião, e é por aí, né? Ela fará aquilo para o qual ela foi projetada. A gente pode pensar acerca disso. Você pode imaginar agora com relação ao faraó lá no Egito, quando Deus de uma maneira extraordinária fala àquela nação, deixa muitos sinais e maravilhas, o seu servo vai e se humilha, e faraó, a Bíblia diz que ele endureceu o coração, ele não mudou de ideia, ele manteve-se em sua posição, e a consequência, a palavra foi anunciada, e a Bíblia diz que Deus foi glorificado em faraó e em todo o seu exército, quando eles naufragaram aí nas águas, quando o seu exército lá se afogou. Mas trabalhamos por 3 semanas o tema a violência contra a mulher, a gente destacou isso. Nesses próximos programas, a partir de hoje, nós vamos começar uma ênfase com relação à violência, ainda na mesma temática, violência, agora a violência entre pais e filhos e a violência entre filhos e pais. Então agora é o tema que nós queremos abordar. Infelizmente, alguns pais eles confundem, eles não sabem diferenciar uma disciplina, a correção, o ensino. Eles não sabem diferenciar do que é espancamento. Então, alguns pais eles não disciplinam, muitos pais eles não ensinam, muitos pais eles não corrigem, muitos pais eles agridem os filhos. Eles agridem, eles praticam atos de violência contra os seus filhos. E aí essa criança que vai se tornar um adolescente, um jovem e um adulto, a sua tendência é se manter irado, alimentar a ira, a revolta, e quando ele tiver a oportunidade de enfrentar de homem para homem, porque ele se tornará um homem com mais resistência do que o pai, porque o pai já vai estar vencido quanto à idade, quanto à força física,
a mãe vai estar vencida também com relação à idade, ao cansaço físico, a estrutura fisiológica desse adulto vai estar agora fragilizada, se comparando ao jovem que está à sua frente. Mas dentro dessa temática, eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 18, como a nação de Israel trabalhava isso. Em Êxodo capítulo 20 e o versículo 12, em Êxodo 20 e 12, a gente diz, tem lá a palavra de Deus, dá uma recomendação fortíssima com relação à relação familiar. Dentro dessa temática familiar, a gente tem lá o mandamento, o 5º mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento, é o 5º mandamento, na verdade. E Israel tinha por obrigação, a família judaica tinha por obrigação de ensinar aos filhos. Aí a gente sabe que nós temos a certeza que a obrigação de ensinar, ela compete ao pai, compete à mãe, compete aos líderes da família. Nessa hierarquia, é interessante que a criança, ela cresça em um ambiente onde ela sabe destacar muito bem a função de cada um dentro daquela célula. E pai e mãe são com certeza a liderança da casa. Pai e mãe são a liderança desse lar. E esse filho e essa filha precisa enxergar neles a liderança, aqueles que guiam, aqueles que conduzem. Eu sei que a tendência do ser humano é ir contra, e nós vamos ter as exceções. A Bíblia é o manual de ensino acerca de todos os assuntos. Ela é um manual de instrução. Para a família, a Bíblia é esse manual extraordinário. Usando ele, você não vai ter a garantia plena de que não haverá avaria, porque o ser humano, ele é pecador, ele é o miserável pecador, e a tendência de nós errarmos, de nós falharmos, de nós nos desviarmos é muito grande. E assim a gente vai ter as exceções, a gente vai ter aquele caso à parte, aquele caso que mesmo que pai e mãe ensinou, e esse filho, essa filha, eles não deram ouvidos, eles se mantiveram rebeldes. A gente vai saber disso. Mas eu quero ler esse texto de Deuteronômio capítulo 21 e o versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado ou corrigido, como em outra versão vai dizer, e ainda corrigido, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti todo, e todo Israel o ouvirá e temerá. Então observe como a palavra de Deus ela é clara aqui, e parece que a gente está lendo o texto, o manual aí, um manual dos nossos dias. Parece que a gente está lendo alguma coisa lá no estatuto do adolescente, da criança e do adolescente. Parece que a gente está lendo algum daqueles artigos ou parágrafos desse manual. Percebeu aí? Onde a gente, na família judaica havia a avaria, vamos pensar assim, havia a exceção, e a
recomendação de Deus para aquela família era muito clara, foi muito clara, muito enfático como aquela família precisava seguir quando, depois de tratar, de seguir todos os passos, todas as recomendações, toda a orientação bíblica, aquele filho que é descrito como contumaz, como rebelde, como beberrão, aquele filho, ele não mudava de posição. Por mais que o pai e a mãe, o texto é claro aqui, você observe, diz que pai e mãe confrontava ele. Pai e mãe corrigia, pai e mãe enfrentava, com certeza, com os princípios da eterna palavra de Deus. E esse filho, ele estava se rebelando diretamente contra Deus. Lembra que o mandamento é honrar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é esse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O quinto mandamento era: honra a teu pai e a tua mãe. Então, quando esse jovem, essa criança chegava à sua idade, estava chegando à sua idade adulta, que ele fizera agora a sua escolha, a maneira como esse pai teria que tratar, pai e mãe, observe aí a cumplicidade na relação familiar. E agora nós vamos seguir com esse tema, apenas hoje um pequeno apanhado acerca disso, que a gente percebe que é uma necessidade dos nossos dias. Nós percebemos dia após dia filho confrontando pai, filho confrontando mãe, filha enfrentando e levando pai e mãe à vergonha na escola, expondo os pais à vergonha dentro da sociedade, seja no comércio, seja na rua, enfim, nos vários ambientes da sociedade, os filhos estão lá expondo a vergonha ao pai e à mãe. Irmão Jomar, até antes desse momento a gente comentava sobre isso. O livro de Provérbios, ele é intenso, ele é profundo quanto a descrição dessa relação, o filho que não é sábio, o filho que é ignorante. Provérbios descreve muito o filho como um ser imprudente. E nós vamos, nesses programas a seguir, nós vamos continuar com esse tema. Esperamos ajudar você, pai, ajudar você, mãe. Você precisa, primeira coisa, orar a Deus. Primeiro do que tudo, pai e mãe precisa buscar sabedoria em Deus para como lidar na relação com os filhos. Como você vai tratar, como você vai ensinar. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento para seguirmos esse tema nos próximos programas, né? Nós apenas hoje uma deixazinha para apresentar o que nós queremos no mês de novembro, e provavelmente a gente siga com esse tema novembro e meados de dezembro. Que Deus nos abençoe tudo, irmão Jomar. Amém, meu irmão. Terminamos aqui a nossa contextualização bíblica. Fica para o próximo programa o segmento da sua palavra com o pastor Edmilson. E agora vamos ouvir mais um louvor e em seguida voltaremos com a pregação da palavra de Deus com o pastor Júnior. Este é o programa Pregando a Boa Semente, aqui na Olho d'Água FM.
porque em vez da pregação da palavra de Deus, nós temos antes o nosso pão diário do programa Pregando a Boa Semente. E eu tenho aqui em mãos um texto que eu escrevi, fora os textos bíblicos, de que é impossível seguir a Cristo sem encontrar diariamente crítica a respeito da Bíblia ou da vida pessoal da pessoa que o segue. Mas em Mateus 10:34, o próprio Cristo já havia alertado as pessoas quando ele falou: não penseis que vim ao mundo trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Essa falta de paz às vezes são iniciadas dentro do próprio lar, entre as pessoas da família. Veja o que diz o versículo de Mateus 10:35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E segue no 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O Evangelho é claro, e a desamizade contra ele é feito mesmo dentro do lar, entre o pai, a mãe, filho, nora, sogra. Às vezes todo mundo fica contra o crente em Jesus Cristo, dentro de casa. E fora, meu amigo, aí é que o camarada encontra mesmo gente para ficar contra, né? Então, o que digo é o seguinte: nascemos dentro de uma família, contudo, não devemos amá-los mais do que a Deus, muito embora que o camarada, todo mundo fique contra. Mas a gente não deve arredar o pé, deve amar primeiro a Deus dentre eles. Isso é o que manda a palavra de Deus, e eu creio, amém? E para encerrar o pão diário desse programa, ainda tem: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, um alerta: devemos amar primeiro a Deus. Mas o mundo, ele é um tanto quanto incrível, porque mesmo a gente querendo amar a Deus primeiro, aparece as coisas para atrapalhar, inclusive na hora que a gente vai pro culto. Tá se arrumando para ir pro culto, chega alguém para atrapalhar. Inclusive, como diz Jesus Cristo, os da própria casa, ele faz de tudo às vezes para a gente não ir. Então, um alerta, meus caros amigos, o pão diário desse dia, um alerta a todos aqueles que seguem a Cristo. Muito cuidado, principalmente dentro da própria casa. Vamos seguir agora na programação uma pregação do Evangelho com o nosso querido Pastor Júnior. Os amigos da Palavra de Deus, nessa manhã desse dia nós queremos retomar nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Encontramos a terceira parábola no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Somente no Evangelho de Lucas é encontrada essa parábola, a explicação da mesma e o conto que Jesus falou para o povo da sua época. Então, no capítulo 15, versículos 15 e 32,
está registrado. Mas anteriormente nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Esse é o departamento de perdidos e achados da Bíblia. E nós podemos encontrar belas histórias contadas por Jesus que refletem a realidade de muitas famílias hoje, muitas pessoas que estão vivendo, até mesmo dentro das igrejas inteiras, com problemas familiares que refletem essa realidade. Então a parábola do filho pródigo é mais uma das parábolas conhecidas entre nós cristãos. A parábola está registrada apenas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem um registro de 3 parábolas. Este é o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida e do filho que se foi após o mundo. Pois no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. No capítulo 15 de Lucas, Evangelho, você pode abrir sua Bíblia comigo e pode acompanhar esse texto da palavra de Deus, que assim nos fala. Continuou: certo homem tem 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu, pois uma partida distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os campos a cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadeceu-se, comovendo, o abraçou e beijou. Filho mais velhos, disse ao filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-vos depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei-lhe, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e veio, estava perdido e foi achado. Começaram a se alegrar. Então, no capítulo 15 está registrada essa palavra. E o que significa o filho pródigo? O filho pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância, descuidado, né? E a aplicação aqui no original é aquele que age de uma forma extravagante ou dissolutamente, que joga tudo fora, né? Tudo que tinha jogou fora. E por isso mesmo é que no idioma significa pródigo, né? Um esbanjador, um gastador, como generoso, magnânimo, abundante ou distribuidor dos seus haveres. Vale dizer que o título parábola ao filho pródigo não foi isso significa que esse título consta de um texto original do Evangelho de Lucas, sendo este atribuído à parábola tempos depois. Talvez esse não seja o título mais apropriado, mas a parábola do filho pródigo é uma das mais interessantes que existe. O contexto dessa parábola: Jesus estava cercado de publicanos e pecadores que se reuniam para ouvir. Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus que estavam servindo no Império Romano. O publicano era visto pelo povo como traidores, extorquiam os bens e os haveres das pessoas. Já os pecadores eram essas pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos daquela época e por isso eram excluídos do meio socio-religioso daquele tempo. Portanto, os judeus eram reconhecidos que eles evitavam ao máximo ter contato com essas pessoas de classes menores e daquelas que eram rabinos e ensinavam Israel. No entanto, Jesus trazia diferente ensino que contrariava a religiosidade e a hipocrisia desses homens, aqueles que eram pessoas que estavam sempre bem vestidas, tinham uma identificação com a sua religião,
Mas mesmo assim, a gente vê Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo de um dos 12. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus, doutor da lei daquela época. Eles ficaram indignados, né? E frequentemente eles questionavam Jesus Cristo acerca disto, né? No capítulo 11 nós vimos aqui que os rabinos, eles não concordavam com os ensinos de Cristo, né? Eles não aceitavam a recepção de um pecador arrependido, mas eles não queriam compreender também que Jesus é Deus e que ia em busca dos pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando essas três parábolas, né? E assim mostrando a sua mensagem central, o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal dessa parábola do filho pródigo. A explicação da parábola é o seguinte: a parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, né? De forma que grandes sermões já foram pregados reciprocamente e diferentes. Podemos usar essa parábola, por exemplo, para aprender sobre o relacionamento familiar, os relacionamentos familiares, né? Embora esse não seja o sentido principal dessa parábola. O segredo dessa interpretação da parábola de Cristo é nos atentarmos a uma passagem principal. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola, mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus estava ensinando. A parábola do filho pródigo fala de três personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente algum desses personagens, no qual foi contada essa parábola, mas esses três personagens claramente tinham significados específicos. Certamente o pai representava Deus, o filho mais novo, né, o publicano e os pecadores, e os mais velhos, o escriba e os fariseus. Porém, com toda a palavra de Deus, o ensinamento presente aqui do filho pródigo rompe barreiras do tempo, né? Ele é tão atual para nós hoje quanto há 2000 anos atrás, da mesma forma como aquelas pessoas que puderam ver esse ensinamento enquanto Jesus contava essa parábola. Hoje nós também podemos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essas parábolas. Devemos aplicar. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer assim: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez pensamos, né? Acho que estou me comportando desse jeito. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e os fariseus. No entanto, apesar de toda a gama de ensino que eles repassavam da lei e todo o seu cuidado com o zelo com a lei, agora eles estavam à mercê do ensino de Cristo e eles precisavam aprender essa lição. É como nós devemos viver diante de Deus. É comum a gente ver uma parábola sendo usada apenas com ênfase no filho mais velho, mais novo, geralmente aplicada àqueles que deixam a sua casa, a casa do pai, ou aqueles que se evadem da sua fé, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai. Porém, Jesus enfatizava muito mais o filho primogênito e o mais novo, fazendo aqui com que a parábola aponte especialmente para os religiosos. A seguir, nós podemos meditar na exposição do texto bíblico que registra essa parábola. O versículo 12 nos mostra: o filho mais novo tinha um plano. Saí de casa e estava cansado certamente de viver aquela vida do lar. Teria se tornado monótona, muitas regras religiosas, né, e muitas coisas a fazer. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. É assim que muitos filhos se sentem no ambiente familiar, querendo viver livremente, né, fazer o que quiser, mesmo que de forma ilícita, de forma desproporcional. Então ele pediu a herança do seu pai. Ele tinha direito a um terço dessa herança quando seu pai morresse, porém ele não podia esperar. Essa atitude nos leva a entender que havia um desrespeito e ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice, e os seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que o pai e quebrou o mandamento da lei de Deus: ainda amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como si mesmo. Honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, aqui o mandamento expresso na palavra do Senhor.
A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos entendem que, pela antecipação, ele recebeu a 9ª parte, ao invés de 1/3, a qual tinha direito. Bem pouco sobre isso nós sabemos. Mas veja como foi. O fato é que, pedindo, ele gerou problema, porque pediu antecipadamente. Se antecipou aquilo que Deus havia determinado na sua palavra e também como herança devida do pai ao filho. O plano do filho, no versículo 13, né? A gente encontra que o filho mais novo saindo de casa, saindo da sua terra, com a liberdade e com os recursos para viajar o mundo todo. Ele podia vir para a Ásia Menor, ao norte, ao Egito, a África do Sul, Babilônia, leste, Grécia, Itália e oeste. Pois é um velho continente, ele podia viajar. Não sabemos para onde ele foi, só sabemos que ele foi para um lugar distante, diz a Bíblia. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do seu pai. Sua atitude foi irresponsável, inconsequente. Ele juntou tudo que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai, para que, se caso seu plano não desse certo, ele podia retornar dignamente. Esse filho mais novo viveu a forma dissoluta, de maneira que não lhe parecia melhor. E assim que agem muitos filhos, se evadindo da casa do pai para encontrar uma liberdade. No versículo 14, nós temos a notícia da ruína desse filho. Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em terra estrangeira, distante da sua terra, e ninguém podia recorrê-lo, socorrer. Não tinha mais amigos, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano, passageiro, a ilusão tomou conta da sua vida, embora a alegria que ele sentia agora se transformou em ruína e uma vida de solidão. No versículo 15, nós lemos aqui, né, dizendo: ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e o mandou para trabalhar, guardar os porcos. Isso nos mostra a humilhação pela qual esse homem teve que passar, esse filho pródigo, se submetendo a trabalho escravo, a cuidar de porcos. Isso não era bem comum para o judeu, e como tal, esse foi o contato que ele teve, o trabalho que ele herdou, cuidar de porcos, comer daquilo que os porcos comiam, sobreviver daquilo que os porcos sobreviviam. Esses animais eram considerados imundos perante a lei, Levítico 11:7. Os rabinos também consideravam que cuidar de porcos era maldição. Com isso percebemos que ele perdeu recursos, perdeu sua religião, consequentemente a sua identidade, perdeu o amor, a alegria de estar na casa do pai. Mas nós podemos ver uma transformação logo em seguida. A partir do versículo 17 de Lucas, nós podemos ver, do capítulo 15, né? Começou ali uma transformação. Ali diz que: então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Volta a lembrança agora de um filho que tinha tudo a mercê do seu pai. Tinha casa para morar, rede para dormir, cama, tinha comida na hora certa, pessoas ali servir, e tudo isso ele jogou fora, mas relembrou, voltou. Houve uma conversão, uma mudança de atitude, agora reconhecendo que tudo que fizera foi inútil, desagradável e pecado, pois ele aqui praticou o pecado e por isso andou arruinado durante esse período. Diz a Bíblia no versículo 18: levantar-me-ei e estarei com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado meu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele agora estava arrependido, mas também conformado de que, se apenas fosse um trabalhador do seu pai, alguém que iria servir na casa do pai novamente, ele estava satisfeito, pois essa é aqui a nossa posição diante de Deus, é servir na casa do pai, na casa de Deus. E aqui no versículo 18 e 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, né? Aquele homem reconheceu que havia perdido a condição, o direito, né?
de tudo que ele havia conquistado, mas também a dignidade de ser um trabalhador, de recomeçar sua vida ajudando seu pai. Podemos contribuir com aquilo que fosse necessário para o fortalecimento, certamente, da renda, tudo aquilo que havia de ser feito, conquistado. Versículo 20 dizia: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda quando seu pai o avistou, e compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. A atitude de arrependimento leva a tocar o coração de Deus, e o reconhecimento de que todos os pecados são perdoados, apagados, lançados ao fundo do mar. Todo o direito requerido agora como filho de Deus. Essa aqui significa que Deus não é aquele velho carrancudo que não recebe mais o pecador. Ele está pronto para atender. Se realmente o pecador está arrependido de coração e quer realmente voltar à casa da comunhão, à casa serviçal do Senhor, não de escravidão, mas de reconhecimento do seu lugar, aonde ele deveria estar. E aí a retribuição de um pai amoroso, carinhoso, reconhecedor que esse era o filho, estava perdido e agora foi encontrado. É assim que Deus age na vida de todo pecador arrependido. Diz a Bíblia que o pai ofereceu-lhe sandálias, anel no dedo e ainda um novilho cevado para uma festa de comemoração, pois esse filho estava perdido e foi achado, né? E agora podia repartir a alegria de um filho que foi encontrado, né? Quando viveu e sobreviveu a muitas dificuldades que passaram em sua vida. Portanto, nessa manhã desse dia, nós deixamos a explicação da palavra do filho pródigo também apontando para como foi que se comportou o filho mais velho, questionando o pai. Ele não havia feito nada por ele, enquanto que esse filho que estava perdido, gastou tudo e agora estava recebendo direitos. Então é muito assim também a posição de muitos cristãos que estão dentro da igreja e se comportam dessa forma, né? Se acham dono e direito de tudo. Portanto, a atitude maior aqui foi desse filho perdido, que reconheceu o seu pecado, seu modo errado de viver, e agora reconciliou-se com Deus. Então, nessa manhã desse dia, que Deus abençoe sua casa, sua vida, né? E se existem situações como essa, né, dentro do seu lar, Deus quer trazer de volta à tona, né, a alegria de um filho que estava perdido. E agora quer sentir novamente, juntamente com toda a família, né, em festa, né, nos corações, né, promovendo assim um gozo eterno, uma felicidade que nunca vai acabar. Então que Deus abençoe a todos nesta manhã e que nos guarde do mal, guarde os familiares, as casas, pois o mundo está atraindo muitos os filhos para a perdição, para o afastamento da comunhão da casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos e assim seja o propósito de Deus para cada pecador, cada ouvinte desta manhã, em suas casas, em seus lares, também na igreja do Senhor. Amém. E assim chegamos mais um final do programa Pregando a Boa Semente. Muito obrigado a todos. Esperamos que os que ouviram, a todos aqueles que pregaram a boas novas, a boa semente, esperamos que essa semente tenha entrado em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é para todos nós, aqueles que estão aqui nos estudos da FM Olho d'Água, os que estão em casa, na feira, no trabalho, no caminho para o trabalho, no carro, a todos. Ela serve para todos nós de maneira eficaz. E muito obrigado a todos os irmãos, a todos que nos ouviram por todas as partes do planeta Terra. Nós vos agradecemos
por ter nos aturado essas 2 horas. E agora eu quero fazer a oração final, encerrando o programa Pregando a Boa Semente e pedindo a Ele pelo resto do dia, por tudo que vamos fazer, pela alimentação, todas as coisas, enfim, tudo que será feito no resto do dia 6 de novembro de 2021. Oremos. Santo Pai, amado Deus, Senhor de todas as situações, inclusive de nossas vidas, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos também por todas as famílias dos nossos ouvintes, por todos os cantos da parte da terra onde esse som pode entrar e essas imagens. Nós te pedimos, Pai, que essa semente que foi semeada no dia de hoje, plantada no coração de cada um, que ela germine no sentido de você achar aquele que não é um crente ainda em Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador da sua vida, aquele que vai te dar futuramente, ao acreditar nele, uma vida que não terá mais fim. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por mais esse momento, desse programa maravilhoso que nós criamos. É no nome santo dele, Jesus Cristo, que nós te pedimos essas coisas e te agradecemos exclusivamente pelo resto do dia. Amém. Você está ouvindo o programa Pregando a Boa Semente. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Pela liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus.
promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo.